Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um esboço da lição de Escola Sabatina. Durante essa semana vamos falar sobre o grande conflito e a igreja primitiva. A hora de construir uma casa, quais são os perigos e fortalezas a ser considerados? Aqui em minhas mãos tem uma casinha, um símbolo de uma casa. Alguns perigos têm que ver com fundamento pobre e material de péssima qualidade, uma construção em áreas de risco, ou construir sem experiência também, construtores que não têm experiência. E agora, quais são nossas fortalezas? Ao construir uma casa, temos um bom fundamento, está embaixo da casa, o material é de boa qualidade, o lugar é seguro, o construtor tem muita experiência. Todos os detalhes podem nos ajudar a poder saber se a casa será forte ou será frágil. O foco da lição desta semana é saber que podemos vencer os desafios pelo poder do Espírito Santo. Vamos agora à parte da compreensão, a segunda parte do nosso esboço. Nós escolhemos dois tópicos, dois assuntos nesse esboço. Em primeiro lugar, os perigos e, em segundo lugar, as fortalezas que enfrentou a igreja primitiva. Perigos e fortalezas da igreja primitiva. Pastor, os mesmos perigos que circundavam a igreja primitiva podem cercar a nossa igreja hoje? Sem dúvida, Diego. É para isso que precisamos reconhecer alguns perigos. E vamos a esses perigos logo nesse esboço. Em primeiro lugar, reconhecendo os perigos que têm que ver com os preconceitos. Os discípulos não só lutavam com ideias preconcebidas que os impediam de compreender o que Jesus estava lhes ensinando, mas também compartilhavam os preconceitos nacionais de aquele tempo. Quer ver um exemplo? Os judeus não se davam com os samaritanos. É assim ou não é assim? Em segundo lugar, os preconceitos nacionais, caso de Cornélio, por exemplo, quando Pedro não queria receber Cornélio. E também contra as mulheres, contra os diferentes pessoas que tinham problemas físicos, enfim, eram preconceitos. Em segundo lugar, liberdade. A liberdade é um dom precioso, mas precisamos ser muito cuidadosos em nossa maneira de usá-la. A liberdade é boa, só que quando nós estamos sem Deus, se torna um assunto terrível para a vida e a experiência de cada um de nós. Falta de compreensão do reino de Deus. A pergunta feita pelos apóstolos em Atos capítulo 1, verso 6. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Deve ter decepcionado Jesus essa pergunta, porque eles não tinham compreendido a natureza do reino de Deus. Esses eram os perigos. Agora vamos ver as fortalezas da igreja primitiva. Uma primeira fortaleza, sem dúvida, foi o Espírito Santo. Atos capítulo 2 descreve a ocasião em que o Espírito Santo encheu os discípulos e passaram a falar em línguas, poder que assistiria ao cumprimento da missão. Pastor, a unidade da igreja primitiva foi uma fortaleza? Diego, as principais fortalezas da igreja são, e vamos falar um pouquinho sobre essas também. Em primeiro lugar, a unidade do Espírito, a unidade no Espírito. A unidade é uma das principais fortalezas da igreja. É uma condição para receber o Espírito Santo e verdadeiro testemunho da verdade. As pessoas podem reconhecer a verdade através de pessoas que estão bem unidas. Isso fala Atos capítulo 2, verso 1. Em terceiro lugar, nós sabemos também que uma das fortalezas foi a perseguição. Como que é isso? O que poderia ser considerado um perigo, Deus termina tornando uma bênção. Naturalmente, ao longo de todo esse grande conflito, o Senhor, vez após vez, trouxe vitória a partir do que muitas vezes parecia derrota. Após a morte de Estevão, a igreja cresceu em forma extraordinária, especialmente fora de Judeia. Agora vamos entrar na terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Todas as igrejas têm problemas de relacionamento, porque temos diferentes temperamentos, educação e costumes, mas em meio dessa diversidade podemos encontrar em Cristo, logicamente, a unidade perfeita. Ninguém vai perder sua característica, mas Deus nos ajudará a ser
a melhor versão de nós mesmos para contribuir e constituir na construção do reino de Deus. Uma segunda aplicação, como é que as escolhas que você faz quando é convencido do pecado pelo Espírito Santo revelam de que lado nós podemos estar. Isso tem que ver muito com a insistência, a impressão do Espírito Santo no seu coração para poder fazer as escolhas certas. Uma terceira sugestão para nossa aplicação é que Deus nos dá força e capacidade para suportar as aflições e que são estas produzidas pela guerra entre o bem e o mal. Um final feliz, Deus promete, para todos aqueles que se coloquem do lado da verdade de Deus. Agora vamos entrar na última parte do nosso esboço, que é a criatividade, o produto final dessa lição. Decisões são determinantes na luta entre o bem e o mal. É assim? Então, que decisões você pode tomar agora? Você quer tomar a decisão de buscar a Deus na primeira hora? Você quer tomar a decisão valente de perdoar aquela pessoa que não consegue perdoar por muito tempo? Você quer tomar a decisão de abandonar aquele vício? E você quer tomar a decisão de fazer aquilo que não fazia até agora? Vou orar para que Deus possa abençoar tuas decisões. Desafia as pessoas a tomar decisões. E essas decisões são importantes. Sem essas decisões, a lição não teria muito sentido. Estamos chegando ao final do nosso esboço. Muito obrigado por sua companhia. E lembre sempre nosso lema, maná, cada dia, cada cada manhã é o alimento para a vida. Que Deus te abençoe. Se Deus nos criasse sem a liberdade de escolher, haveria uma grande controvérsia. E é muito certo. Mas isso significa, ou deveria significar, que não teríamos sido criados à imagem de Deus. Porque a imagem de Deus significa que podemos